Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas só seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que tudo eu devo ser, sua bondade vai me salvar. Na lealdade vai me manter, melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lago marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o lago marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem. Fala amigo, fala amiga, aqui é o Conectados 7 News, o seu noticiário todo dia de manhã, aqui da New Life, produtora da Orion Produções. Meu nome é Orivaldo Azevedo e vamos às notícias do dia, tá? E vocês viram o que aconteceu ontem, o encontro em Kuala Lumpur, capital da Malásia, de Lula com o presidente homônimo, né, dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump deu uma paradinha na sua agenda, né, para atender o 9 Dedos, né, para conversar um pouquinho com Lula. E para eles que aparentemente está tudo bem, né? Não há problemas na América do Sul, não há problemas no Brasil. Estava também lá o Marcos Rubio, né? Estava também o secretário especial de Relações Internacionais referentes à economia dos Estados Unidos, né? O Marcos Rubio estava lá de olho, observando bem Lula enquanto ele falava com o Trump. Estava lá o nosso representante também do Itamaraty e também da economia, né? Interessante que eu não vi lá o Amorim, né? O Amorim não tava, tá? Da diplomacia brasileira, porque não é para estar, né? O Amorim tem umas ideias distorcidas a respeito dos Estados Unidos. Era nem bom ele estar lá, né? Porque talvez o próprio Marcos Rubio, né? E o Trump também não ia querer o Amorim ali, porque o Amorim, ele não tá muito bem na diplomacia, não. Eu tô achando que até devia mandar o Amorim, Lula, e descansar, né? Aposentadoria, porque ele não tá bem quisto aí, não. E aí o que aconteceu? Lula falou sobre em relação à fala de Lula. Lula queria falar sobre todo o assunto e o Trump tocou no assunto sobre prisão de Bolsonaro, né? E aí Lula falou, né, que era a questão relacionada a um judiciário independente, tal, né? Só que Martin de Luca, que é o advogado de Trump, ironizou a fala de Lula sobre condenação de Bolsonaro, né? E judiciário independente. Quando ele falou de judiciário independente, o advogado de Trump, né, ironizou essa fala aí do presidente Lula. Então, quer dizer que o pessoal lá do Trump não está muito assertivo, né, quanto a esse julgamento independente, né, do judiciário independente brasileiro, quando todos nós sabemos que a maioria das pessoas que estão ali, quem indicou foi Lula, né? Lula, Dilma, com exceção do Alexandre de Moraes, o pessoal da primeira turma, né, do Supremo Tribunal Federal, a maioria é indicação de Lula e Dilma, né? Então, não é um judiciário independente, não, tá bom? Não é, né? Tem ali alguns acertos ali que eles já fizeram político, né? Político. Mas agora, como o caso do Bolsonaro está na segunda turma e o Fux foi para lá,
e tá lá o Nunes Marques e também o André Mendonça, vai fazer 3-2 ou 3-1. 3-2, né? Parece que é 3-2 em qualquer relação ao julgamento de Bolsonaro e a elegibilidade dele para concorrer às próximas eleições. Então, vamos ficar de olho nessa questão aí, porque a gente quer o Bolsonaro como candidato ano que vem para tirar todas as dúvidas, né, sobre direita e esquerda no Brasil. E aí vamos também batalhar pela a auditoria das urnas, né? Vamos auditar as urnas, o povo ter a condição, o povo brasileiro, ter condições de fazer audição nas urnas, para que ninguém mais fale que a eleição foi roubada, foi fraudada. Vocês me dão só um minuto, só um minutinho, tá? Eu volto já já. Só um momento aí, só um momentinho. Pronto, resolvido. Resolvido o problema. Então, só um minutinho, né? Já voltamos aqui. E aí, sobre essas. A gente poder auditar as eleições para que não haja mais nenhuma acusação e nenhuma dúvida no Brasil de que as eleições do Brasil foram fraudadas, tá bom? Hoje é o dia do engenheiro agrícola, dia 27 de outubro. É o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. É o Dia Nacional de Mobilização pró-saúde da População Negra. É o Dia Mundial da Terapia Ocupacional. É o Dia Mundial da Oração pela Paz. E é o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, tá? Preservação do patrimônio audiovisual, orar pela paz, daqui a pouco a gente vai orar, tá bom? E é o dia pró-saúde da população negra, né? Portanto, o nosso dia, né? De saúde, pró-saúde da nossa população brasileira, que mais de 60%, eu creio que até mais que isso, da população brasileira é negra, tá? Não é branca, portanto, não é negra. Quando fala negra, é negro, tá? Pardo é negro, mameluco é negro, cafuso é negro, tá? Todo que tem sangue misturado com a negritude africana é negro, né? O mulata é negro, tá? Então não vem falar que você não é negro, que você é negro. Só é branco quem é branco. Branco europeu, entendeu? Aí os outros são negros, tá? Agora tem japonês, né? Também tem pessoal índio, que só tem o sangue índio mesmo, é índio, tá bom? O sangue aborígene, né? Do povo autóctone, o povo que já estava aqui quando aportaram aqui os portugueses em 1500, que na verdade eles já sabiam que existia essa terra, eles só fizeram lá um desvio de 500 quilômetros. Quem que vai fazer um desvio de 500 quilômetros no mar? Para não passar perto das costas africanas. Conversa fiada. Eles vieram para cá porque já sabiam que tinha aqui. Eles queriam saber o que era isso aqui. Porque na compreensão deles, eles achavam que era uma ilha, né? Quando eles viram que não era uma ilha, que era um continente e podia ser explorado, né? E eles exploraram, tiraram o máximo que eles puderam aqui, os europeus, né? Eles tiraram o Brasil, depois o ouro, depois diamante, depois tudo que eles puderam tirar daqui e levar para a Europa, eles tiraram, né? Pessoas, inclusive, índios, eles levaram, né? Chamavam de índios, porque achavam que estava na Índia, mas na verdade todo mundo sabia que não era a Índia. Na verdade era uma desculpa para explorar a terra, tá bom? Uma desculpa. Na verdade eles já sabiam de tudo isso aqui. Isso aqui era só uma... Tanto é que anos antes eles fazem o Tratado das Tordesilhas, né? Das Tordesilhas, porque sabiam que aqui tinha uma terra rica, e aí exploraram o ouro, diamante, madeira, o que eles puderam explorar, eles exploraram. Então não vem com essa conversa fiada de que o Brasil foi descoberto em 1500. Conversa fiada, tá? Quem é historiador sabe que tudo isso é conversa fiada. Quem fez a faculdade de história, né? Qualquer faculdade boa de história vai mostrar para vocês que era conversa fiada essa história
de que chegaram numa terra que eles não sabiam que existia, que é conversa fiada, tá bom? Temperatura, Cuiabá hoje, a mínima 24 graus, está fazendo 23 graus agora. Nós estamos gravando aqui, agora é 7 horas e 29 minutos, nessa segunda-feira, dia 27 de outubro, tá? A máxima hoje vai chegar a 32 graus aqui em Cuiabá, portanto, uma temperatura agradável para o cuiabano, tá? Tá meio fresquinho, choveu essa madrugada, né? E a temperatura está bem agradável. O dólar está em alta, vamos falar um pouquinho sobre o dólar está em alta de 0,11%. Um dólar está custando R$ 5,39. O euro também em alta de 0,25%. O euro está custando R$ 6,27. Ibovespa em alta de 0,31%, está 146,172 pontos o Ibovespa. Bitcoin em alta de 2,53%. Um Bitcoin está custando R$ 617.195,70 um Bitcoin. IPCA em alta, continua em alta de 0,48% desde setembro de 2025. A taxa Selic também é mantida em 15% desde o dia 18 de setembro de 2025. A grama do ouro está custando, está em alta também, quem tem ouro está feliz, né? Em alta, uma grama de ouro está custando R$ 717,31 a grama do ouro, tá? Você pode ajudar aqui mandando um Pix, né? Um rechonchudo aí para o site Fish News. E aí você pode mandar na chave Pix, é um número do celular, tá? 41, vou falar o número, tá? DDD 41, é o número do celular, DDD 41 99646 0100, tá? Vai para a conta do Roberto Vieira Filho, ajude o Fish News. E aqui o nosso QR Code, tá? Que você pode ajudar aqui conectado 7 News, tá? Nesse QR Code aqui, mandando qualquer ajuda que você colocar no seu coração, na sua cabeça, tá bom? Se quiser mandar $1 milhão, eu vou ficar muito feliz. Brincadeirinha! Vamos falar agora das últimas notícias do futebol, Série A, 30ª rodada. Botafogo empatou ontem no campo lá do Botafogo em 2-2 com o Santos. O Santos valentemente, né? O Santos foi lá e ficou no 2-2, né? É o time do Boi Gorda, né? 2-2 com o Botafogo. O Grêmio quase que goleou o Juventude, 3-1. O Grêmio jogou bem ontem na sua casa. Bragantino perdeu em casa pro Vascão. O Vascão meteu 3-0 no Bragantino, na casa do Bragantino, lá em Bragança Paulista, né? O Palmeiras tá ruim. O Palmeiras ficou no 0-0 com o Cruzeiro. Se o Palmeiras quer ser campeão esse ano, ele não pode empatar e nem perder mais. E o Palmeiras tá com uma baixa estima, né? Parece que jogou contra o Cruzeiro com bastante desfalcado. O Abel colocou em campo alguns reservas porque está guardando o time forte para quarta-feira que vem, né? Que precisa recobrar aquela derrota de 3-0 lá contra o LDU. E aqui em casa, o Palmeiras precisa bater o LDU de 4-0, bater de 4-5, né? Para, se quiser, chegar na final das Libertadores este ano. E o Flamengo também em casa, lá do Racing, lá na Argentina, o Flamengo vai ter que garantir ou um empate ou uma vitória, né? Porque o Racing vai vir para cima do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem uma vantagem de 1-0 só. Agora venceu de 1-0 só em casa, né, Flamengo? É uma vergonha. O Flamengo tinha que ter ganhado pelo menos de 3, de 4, né? Agora vai ter que lutar muito na casa dos argentinos se quiser ir para a final, né, da Libertadores desse ano. E o Flamengo? Então, na Série B, 34ª rodada, o CRB ganhou em casa de 2-1 do Atlético de Goiás. E o Vila Nova de Goiás ficou no 2-2 com a Ferroviária, né? O Cuiabá, eu acho que vai jogar ou hoje ou amanhã, não sei, é um desses dias aí. Cuiabá vai jogar, parece que é aqui em casa, né? Ou é lá fora. Não estou bem certo, depois me informo direito. Cuiabá precisa vencer, né? Já estamos na 34ª rodada. Todos os jogos que virão pela frente, o Cuiabá precisa só vencer. Se quiser ficar entre os 4 e voltar para a Série A ano que vem. Para a Série A ano que vem.
senão vai permanecer na Série B e vai ser toda essa historinha da carochinha que a gente está ouvindo aqui em Cuiabá, tá? Então nós tivemos e outra notícia boa no esporte também foi o João Fonseca, né? Herói do tênis brasileiro lá na Basileia, na Suíça. O João Fonseca foi campeão, levantou uma taça desde Gustavo Kirten, né? Nós não tínhamos um representante assim tão altura. E ele chega ao top 30, né, dos tenistas mundiais. Ele fez uma luta ontem histórica no tênis, né, brasileiro, porque ele venceu o espanhol Alejandro Davidovich por 2-0, né, e levantou a taça. Muito bom, João Fonseca, né? E se quiser chegar ao top, né, ele tem que vencer. Só vencer, né? Que bom, né? E nós precisamos vencer. Também nós tivemos a nossa campeã de taekwondo, né, venceu o taekwondo. O Brasil está bem no esporte, tá? Só o nosso Fórmula 1 chegou acho que foi a 10ª colocação ontem, mas também ele saiu em 16ª, né? O nosso Bortoleiro, né? Fórmula 1. A gente não tem mais aquele piloto, né? Como o Ayrton Senna, né? Como nós tínhamos no passado, né? Com o nosso querido Piquet, Emerson Fittipaldi. Esses grandes fazem parte do passado, né? Então não vamos mais pensar, né, que de repente nós vamos chegar lá e nós teremos aí os grandes, né, como antigamente. Não é mais assim, tá bom? A nossa glória, eu acho que na Fórmula 1 já passou, a não ser que esteja nascendo um menino aí que vai realmente nos surpreender, tá bom? Um abraço para todo o pessoal de Porto Estrela, Poconé, Cáceres, Tangará da Serra, pessoal de Rondonópolis, pessoal de Chapada dos Guimarães, pessoal da Guia, o pessoal aí do Distrito da Guia, né? O pessoal aí de Santo Antônio do Leverger, né? Pessoal de Várzea Grande, todo mundo aqui da Baixada Cuiabana, né? Do Vale do Cuiabá. Um abraço pessoal lá de cima, Sinop, Capitão do Nortão, Sorriso, Vera, né? Juína, Juara, Porto dos Gaúchos. Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês, né? E Cuiabá cada vez mais aqui esperando, né, que alguma coisa nova aconteça na cidade e melhoria da cidade. Gente, Cuiabá é uma cidade que está sofrendo muito com essa questão do trânsito, tá? Todo dia um acidente de trânsito. Agora acho que anteontem teve um acidente aqui que pegou um casal, né, de engenheiros, inclusive está com um cachorrinho dentro do carro. A pessoa veio e bateu no carro de passeio do casal, o carro virou, bateu num poste, acho que foi na rua Tocantins, ali perto do Comper, né, do CPA1. CPA1, CPA2, CPA2, se não me engano. CPA2 ali já, eu acho que é CPA2, né? Bateu, o carro virou, bateu no poste, e foi a vida aí dos dois passageiros, né? O marido e mulher, ambos eram engenheiros, tá? E a Polícia Civil está investigando isso aí, se não foi realmente, não foi um acidente, mas um atentado, né? Então aqui aparece o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega à Malásia para a reunião de cúpula do ASEAN. E aí você viu quando ele chegou no aeroporto, estava o pessoal lá da Malásia dançando, né? Aí ele quebrou o protocolo, ele saiu do tapete vermelho e foi dançar junto com o pessoal da Malásia que estava dançando lá, né? Uma dança de boas-vindas ao presidente Trump. Trump sendo Trump, né? Dançando com aquela dancinha dele, com o pessoal lá da Malásia que estavam ali dançando, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou com o pé direito a primeira etapa de sua turnê asiática nesse domingo, anunciando uma série de acordos comerciais na Malásia e participando da assinatura de uma trégua ampliada entre a Tailândia e o Camboja, que estão em guerra, que ele intermediou em julho, né? 6 horas depois de aterrissar em Kuala Lumpur para a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, Trump anunciou acordos comerciais com 4 países, reuniu-se com líderes regionais e conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que as equipes de Estados Unidos e Brasil iniciarão imediatamente discussões sobre tarifas comerciais. Trump também disse que está confiante em fechar um acordo com o presidente da China, Xi Jinping, antes de uma reunião prevista para quinta-feira. Nesse domingo, as principais autoridades comerciais de ambos os lados
se reuniram pelo segundo dia em Kuala Lumpur e concordaram com uma estrutura para um acordo comercial. O principal objetivo de Trump no domingo foi a assinatura de um acordo entre Camboja e a Tailândia, com base em um cessar-fogo alcançado depois que ele interveio para interromper confrontos mortais na fronteira, o que lhes rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz pelo Camboja, né? Mas a gente sabe quem venceu, né? Foi a Machado aqui da Venezuela que foi premiada com o Nobel da Paz. Em uma cerimônia com os líderes tailandeses e cambodianos, tendo como pano de fundo a insígnia dos Estados Unidos e as palavras Delivering Peace, entregando a paz, Trump, que se apresenta como um mediador de trégua global, disse que o acordo demonstra a busca da paz por parte de seu governo, em todas as regiões onde podemos fazê-lo. Meu governo começou imediatamente a trabalhar para evitar a escalada do conflito, disse Trump. Todos ficaram surpresos com o fato de termos conseguido fazer isso tão rapidamente. Vamos lá. Conversas para diminuir a escalada da guerra comercial. Ao chegar à Malásia, Trump foi recebido pelo primeiro-ministro da Malásia e por uma trupe de dançarinos cerimoniais, parando brevemente no tapete vermelho para dançar com os artistas. Enquanto ele se misturava com os outros líderes, negociadores norte-americanos e chineses se reuniram à margem do evento para evitar novas escaladas em uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Os negociadores dos Estados Unidos da América disseram que a reunião havia construído uma estrutura bem-sucedida antes das esperadas conversas entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul. Xi Jinping, né, na Coreia do Sul. Acho que vamos chegar a um acordo com a China, disse Trump aos repórteres, enquanto o principal negociador comercial de Pequim, Li Shengang, disse que um consenso preliminar foi alcançado após consultas muito intensas. Os dois lados estão tentando evitar uma escalada de uma guerra comercial depois que Trump ameaçou tarifas de 100% sobre os produtos chineses e outras restrições comerciais a partir de 1º de novembro, em retaliação aos controles de exportação ampliados na China sobre terras raras. Poucas horas depois de aterrissar na Malásia, Trump e a Casa Branca anunciaram 6 acordos comerciais com 4 países, alguns inesperados, incluindo acordos envolvendo minerais essenciais com a Tailândia e a Malásia, em meio a esforços concorrentes de Pequim no setor em rápido crescimento. A Malásia concordou em se abster de proibir ou impor cotas sobre as exportações para os Estados Unidos de minerais críticos ou elementos de terras raras, disseram os países. Eles não especificaram se o compromisso da Malásia se aplica às terras raras brutas ou processadas. Trump também anunciou estruturas detalhadas para acordos comerciais mais amplos com o Camboja e a Tailândia, enquanto a Casa Branca disse que um acordo foi alcançado com o Vietnã para permitir que os exportadores de ambos os países tenham acesso sem precedentes aos mercados um do outro. Essa aqui é uma reportagem de Rosana Latifi, Trevor Honeycutt, Sangui Kok e Daniel Hazar em Kuala Lumpur, Yokin Zhang e Mei Mei Shu em Pequim, e Micael Flores e Eduardo Simões. Beleza, gente. Eu tô assim, eu tô satisfeito com até agora, né? Com o que eles estão tentando fazer. Marco Rubio vai buscar superar diferenças com o Brasil. Então, o Marco Rubio estava na reunião ontem, né, no encontro de Trump com Lula. E o Marco Rubio, né, ele quer manter informado tudo o que acontece no Brasil, ok? E segundo o Estadão aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai explorar maneiras de superar diferenças com o Brasil durante a reunião que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur, na Malásia, neste domingo, dia 26, paralelamente à conferência de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A afirmação é do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, encarregado
por Trump das negociações com o Brasil. Então, o que o Marco Rubio, observando lá, com a cara bem séria, né? Marco Rubio manteve a cara séria, olhando para o Lula. O secretário de Estado, do Estado, Marco Rubio, acredita em bom diálogo entre Trump e Lula. O Brasil é um país grande e importante, disse Marco Rubio. Achamos que, no longo prazo, será benéfico para o Brasil nos escolher como parceiro preferencial no comércio em vez da China, por causa da geografia, por causa da cultura, por causa de um alinhamento em muitos aspectos, disse Rubio em entrevista dada durante voo para Kuala Lumpur e transcrita no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Então, o que ele quer? Ele quer que o Brasil negocie com os Estados Unidos, não com a China. Ele acrescentou que temos algumas questões com o Brasil, particularmente como eles trataram alguns de seus juízes, como tem tratado o setor digital dos Estados Unidos e indivíduos baseados nos Estados Unidos através de postagens em redes sociais. Está se referindo ao que Alexandre de Moraes aprontou com aquelas pessoas. Então, quem está estragando a relação do Brasil com os Estados Unidos, na verdade, é o Xandão, aquele careca lá que ninguém gosta dele, né? Eu não sei por que ele ainda está no STF, já que ele percebeu que ninguém gosta dele nesse país, né? Só uns puxa-sacos que estão do lado ali, criaram uma bolha, né, ao redor de Xandão, que fica ali babando o ovo para ele. Mas ele já sabe que a maioria da nação quer ver ele longe do STF, né? Porque ele só faz M, aquele cara. Só persegue gente que ele não devia perseguir, inclusive pessoas aqui das redes sociais. Eu não sei o que ele tem na cabeça dele, o que ele acha que é liberdade de expressão, né? Eu não sei quem que ensinou Alexandre de Moraes a lei sobre liberdade de expressão. Eu tenho liberdade, Xandão, de falar que não gosto de você, como não gosto mesmo, tá? E a maioria dos brasileiros e as pessoas que têm algum canal na rede social, falar também se gosta ou não gosta de você. Eu não gosto de você, porque você entrou no Supremo Tribunal Federal, você só trouxe guerra para o Brasil. Você tirou a paz dos brasileiros. Nós queríamos a paz para transformar o Brasil num país grande de novo. E você começou a perseguir pessoas que não tem nada a ver, Xandão, só porque falava contra você. Quer dizer, o seu ego, o seu eu é muito grande, cara. Então, por causa do seu ego, do seu eu, você prejudicou a paz do Brasil. A paz política, a paz econômica, a paz social, entendeu? E fez um monte de gente ir contra você. E você é odiado, você saiba disso. Tem muita gente que não gosta de você. Não é que eu não gosto de você, odeio você, eu não odeio você. Eu só quero que você saia daí. Vai procurar outro cargo, vai procurar o que fazer na vida e para de perseguir gente que não tem nada a ver, né, com a sua vida e não tem nada a ver de maligno no Brasil. Porque nós temos o benefício da contraditória, né? Nós podemos não gostar de uma pessoa e não querer que essa pessoa fique no lugar onde está. E uma pessoa que eu não quero que fique no lugar que está é você, que só tem atrapalhado o desenvolvimento e o Brasil ir para frente. Porque você arranja guerra contra congressistas, você arranja guerra contra senadores, você arranja guerra contra ex-presidente, você arranja guerra com militares e você está cutucando uma ferida que você depois não vai poder conter. Porque você está arranjando inimigos militares, entendeu? Esses militares estão até por aqui com você. E por isso que eu falo para você, cuidado, cuidado que você está cutucando uma caixa de marimbondos e vai prejudicar você mesmo, a sua família, seus filhos e tudo que você tinha de ideal para fazer realmente uma vida feliz financeiramente falando. Quer dizer, você mesmo está se prejudicando. E a Lei Magnitsky veio contra você porque você tentou contra cidadãos norte-americanos, né, nas Big Techs, por exemplo, né? E aí vamos continuar aqui a fala do Rubio. Trump impôs tarifa de 50% sobre produtos brasileiros sob a justificativa de uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, aí ó, por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, segundo as declarações de Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos acusa o país ainda de impor censura às Big Techs, olha só, norte-americanas. Essa censura Big Tech quem foi? Alexandre de Moraes. Teremos que trabalhar nisso também, além de questões comerciais, disse Marco Rubio. Isso se tornou entrelaçado, afirmou ele. Mas o presidente Trump vai explorar se há maneiras de superar tudo isso, porque achamos que está benéfico fazê-lo.
Vai levar algum tempo, acrescentou, mas nós vamos continuar nossas pesquisas, né, sobre o Brasil. O secretário de Estado lembrou que Trump e Lula tiveram uma ligação muito positiva há alguns dias e que ele próprio se encontrou recentemente com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, que é um grande ministro. Eu acho que o Mauro Vieira devia estar sempre, né, ascendendo ali nessa questão de Itamaraty ali, né, com relações exteriores. Questionado se Lula pode ajudar a convencer o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, a se afastar em meio a uma forte pressão militar nos Estados Unidos da América sobre o país sul-americano, Rubio disse que mesmo Lula não reconhece Maduro como o vencedor da última eleição. Lula realmente não reconheceu Maduro como vencedor da última eleição, tá? O Lula falou que quando a gente perde, a gente tem que perder e sair fora. Ele perdeu várias vezes, ele saiu. Então, o Maduro tinha que reconhecer que ele tinha perdido as eleições e não continuar ditador na Venezuela. O problema do Maduro é que o ego dele é maior que o mundo. E ele se acha sempre vencedor. Ele não venceu as últimas eleições, né? Todo mundo sabe disso. Né? É um caso já comprovado mundialmente e ele continua ditador na Venezuela. Ele vai ter que sair dali. Ele vai ter que sair dali. Querendo ou não querendo, ele vai ter que sair dali e vai ser na marra. Né? O Rubio disse que mesmo Lula não reconhece Maduro como vencedor da última eleição na Venezuela. Mas eu não sei se eles, brasileiros, podem ser úteis ou não, disse Rubio, tá? Nessa questão aí. Então, eu acho assim, Lula é avião que está voando sozinho, mas voa abaixo, disse Ciro Nogueira. Olha o que Ciro Nogueira está falando de Lula aqui. O Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, disse nesse sábado, dia 25, que o presidente Lula, PT, é um avião que está voando sozinho, mas que voa abaixo nas projeções eleitorais para o ano que vem, sobre as eleições do ano que vem. Ele conversou com jornalistas pouco antes de subir aos palcos da COP Internacional, evento realizado em São Paulo para discutir segurança pública, e disse que Lula tem vantagem porque é o único time que está em campo, fazendo uma comparação com o futebol. Na hora em que eu entrar no outro time, e você vê pelas pessoas que estão conosco, pelos craques, nós vamos montar um projeto vencedor que vai ser muito melhor para o país, disse Ciro Nogueira, tá? O senador vai ser candidato, diz ele, à presidência da República. O petista lidera intenções de voto para 2026, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada no início do mês. E venceria todos os cenários projetados em um eventual segundo turno. Eu não acredito nessas pesquisas, tá? Pesquisas mentirosas, porque nem começou ainda a batalha para a eleição ano que vem. Então, as pesquisas para mim é tudo fraca, tá bom? Não acredito em nenhum Quest, Genial, para mim é tudo pesquisas compradas, tá bom? Segundo, venceria em todos os cenários, né? Segundo, incluindo contra Tarcísio de Freitas, ele venceria, republicanos, um dos principais cotados da direita para as eleições majoritárias. O governador paulista era uma das presenças esperadas nesse sábado, no último dia da COP, mas não compareceu. A organização afirmou que Tarcísio cancelou a participação. O governo estadual não comentou. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, PP, compareceu aos 3 dias de evento. Por que Tarcísio não foi? Eu acho que já está começando errado a campanha do Tarcísio, né? Ele devia estar lá. Ciro Nogueira não comentou a corrida em torno do nome da direita que vai encabeçar a candidatura no ano que vem. Então, o pessoal da direita ainda está decidindo se vai ser Ciro Nogueira, se vai ser Tarcísio, se vai ser Ratinho Júnior, se vai ser, sei lá, alguém, né? Ou o próprio Bolsonaro, né? Sei lá. Porque ainda tem umas conversas aí, né? Sobre essas questões aí, sobre elegibilidade ou inelegibilidade de Messias Bolsonaro, né? E aí vamos falar alguma coisa sobre golpistas. Golpistas. Fux sai do julgamento após voto de Moraes e na sua vez de votar. O Fux saiu daquele julgamento porque Alexandre de Moraes não engole Fux e Fux detesta Alexandre de Moraes. A gente vê nos olhares entre eles, né? O Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, dia 21, outra vez um ambiente de torta de climão, com a saída repentina do ministro Luiz Fux da sessão da primeira turma, justamente no momento em que
cabia a ele proferir seu voto no julgamento dos réus do núcleo da desinformação, da trama golpista bolsonarista. Segundo, diz lá o Supremo, que teve uma trama golpista, bolsonarista, criaram toda uma narrativa, né? De que teve uma trama golpista, bolsonarista, e estava isto. Uma narrativa que não convence ninguém, né? Só quem realmente está olhando a notícia pela Globo que é convencido disso. Mas quem realmente estuda direito e tudo mais, vai na profundidade dos casos, de cada caso, vê que não teve trama nenhuma, né? Não teve nada de golpismo, né? Que fizeram uma bagunça generalizada, uma balbúrdia generalizada no dia 8 de janeiro, né, de 2020. Lá, lembra o que aconteceu? No domingo. Se você quer dar um golpe, você vai dar um golpe com o povo no domingo. Não tem ninguém em Brasília. Não tem ninguém, só tem os prédios lá. Se você quer dar um golpe, você tem que ser num dia lá na terça-feira, na quinta-feira, onde está o Congresso reunido, o Senado reunido, o Supremo Tribunal falando lá, aquelas besteiras que eles falam lá, reunidos, né? Porque nem capacidade intelectual, muitos que estão no Supremo, têm capacidade intelectual para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá aí a prova maior, é o Xandão, né? Eu não sei que aquele cara, olha, no lugar do cérebro dele deve ter titica de galinha também, né? Então esses caras ficam inventando assunto para ficar parecidos na mídia, né? Aí o que aconteceu? Vou voltar aqui. Então, com saída repentina do ministro Luiz Fux da sessão de primeira turma, justamente no momento em que cabia a ele proferir seu voto no julgamento dos réus do núcleo de desinformação da trama golpista bolsonarista. A ausência justificada por compromissos internos do próprio tribunal agrava o desconforto já perceptível a qualquer um existente entre eles e os demais colegas da corte. Após inúmeros episódios recentes que expuseram divergências profundas e manobras vistas como protelatórias por parte de Alexandre de Moraes e Fux. Né? Então, a sessão teve início às 9h22 com o voto extenso do relator, ministro Alexandre de Moraes, que se estendeu até o meio-dia. Ele vai falando, ele quer ocupar o maior tempo de tela para falar as coisas que ele fala, o Alexandão, né? Ele parece que é o artista que tem que estar em foco, porque em 2030 ele vem como candidato a presidente da República, então ele precisa estar na mídia o tempo todo, né? E todo mundo tem que falar dele. Então a ambição dele é tão grande e o ego dele é tão assim supremo, que ele se acha o Deus que está ali no Supremo Tribunal Federal. E simplesmente é isso, né? Simplesmente é isso que acontece. A sessão teve início às 9h22 com o voto extenso do relator Alexandre de Moraes, que se estendeu até o meio-dia. Em seguida, o presidente da turma, ministro Flávio Dino, olha outro que está ali, meu Deus, quem botou Flávio Dino lá? Foi Lula. Flávio Dino deu a palavra ao ministro Cristiano Zanin. Olha o outro merda que está ali, um advogadinho de quinta, né? Botaram lá também como ministro supremo, né? Foi então que Fux solicitou licença para se retirar, alegando agenda previamente ajustada ao cronograma anunciado. Levei em consideração o calendário e o horário que Vossa Excelência marcou, mas, de toda sorte, meu compromisso é dentro do tribunal. Nós sabemos que dentro do tribunal nós ouvimos os votos, de sorte que quero pedir vênia, mas não é nenhuma desconsideração não estar presente. Vou ouvir o voto e, ao mesmo tempo, cumprir os compromissos dentro do tribunal, explicou o ministro Fux antes de deixar o plenário. E ele deixou, saiu, né? O Dino, dinossauro do Maranhão! Dino determinou um intervalo após o voto de Zanin, com retomada prevista para as 14 horas, quando Fux estaria de volta para apresentar sua posição. No entanto, a manobra apenas salienta o ambiente pesado do STF, marcado por atritos e questionamentos à conduta do ministro. Em setembro, durante o julgamento do núcleo crucial da conspiração golpista, é o que está falando aqui, que deve ser um jornalista ativista de esquerda, né? Fux preferiu, num voto interminável de 13 horas, que na prática defendeu apaixonadamente a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, com toda a razão, porque ele mostrou tintim por tintim nos autos que aquele julgamento era injusto, né? Você aí, né? Argumentando pela inexistência do golpe. Não teve golpe, gente. Simplesmente não foi golpe, né?
Então, o que o MST fez todas as vezes que invadiram o Congresso, invadiram Brasília, tudo foi golpe. Foi golpe do MST. Golpe! São golpistas o pessoal do MST. Golpista também. E o principal deles, que é o Stedley, devia ser preso. Né? O Stedley devia ser preso. Né? Stedley do PT. Devia ser preso também, porque ele comandou aquelas invasões e aquelas quebras que teve em Brasília com o MST. Foi lá, né? Não é? Não foi golpe? É golpe. Agora tudo pra esquerda é golpe. Se eu dar um peido aqui, é golpe. Se eu fazer tchim, golpe! É golpe! Golpe, golpe, golpe! Povo chato, pessoal da esquerda. Chato, sem graça, tá? Ninguém suporta vocês. Ai, ui, ui. Ah, meu Deus. Tem que aguentar a gente assim, desses naipes, né? Cara, eu não posso mais falar se a pessoa é quatro olhos, ou a pessoa assim, ô negão, hoje em dia, ai, racismo! Não pode falar que o cara é meia... Ai, isso é uma agressão aos homossexuais. Gente chata, vocês são chatos. Como é que um negro não pode chamar assim? Eu sou negão. Eu sou negrão, sou negro, graças a Deus. E eu tenho o direito de falar do meu irmão que é negro, que ele é negro também. Ah, eu vou acessar processo com você sobre racismo. Você é racista! Eu não posso falar pro meu amigo que é viado, que ele é viado. Você é viado, viado. Ah, isso é... Ah, povo chato, sem graça. Ah, eu vou processar você. Frescura. Marcado por atritos e questionamentos à conduta do ministro, aí vem o seguinte, argumentando pela inexistência do golpe, apesar de condenar seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, César Cid, pelo mesmo delito que ele próprio negava ter ocorrido. Naquele dia ele absolveu Bolsonaro e a maioria dos réus de todos os crimes imputados, limitando a condenação apenas a Braga Neto e Cid, e somente por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí ele começa a tecer e falar contra Fux. Aí ele começa assim. Desde então, o desconforto se intensificou. Ontem, olha só como o jornalista aqui ele é meio assim afetado. Ó. Segunda, dia 20, quando Fux requereu a devolução de seu voto escrito no julgamento daquele mesmo núcleo crucial sob o pretexto de correções gramaticais. A solicitação, interpretada como estratégia para adiar a publicação do acórdão e, consequentemente, o cumprimento da pena de Bolsonaro, gerou um desconforto indisfarçável entre os outros magistrados. Essa sequência de ações, do voto polêmico à revisão protelatória e agora a ausência estratégica, tem tornado as deliberações no Supremo um terreno minado de desconfianças, com impactos diretos na tramitação de processos que visam punir os responsáveis pela trama golpista que quase acabou com a democracia no Brasil. Ai, gente, é só rindo mesmo. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele falava assim, quem fica imitando gay, ou é gay, ou foi gay, ou será. Um beijo aí pro professor Wilson Paroski. Tem nada a ver, gente. Ai, ai, ai. Chico Anísio que o diga, né? Vai, mas tem um monte de notícia aqui, né? Ai, ai. Mas eu acho que as principais eu já falei, né? E ficamos hoje, segunda-feira, até aí nas notícias, né? Cara, tem cada coisa. Cada coisa que a gente escuta no Brasil atualmente que você tem que rir. Você tem que rir para não chorar, porque é muita... Ficou muito chato viver no Brasil, né? Agora tem aquela coisa da misoginia, né? Foi aprovada uma lei no Senado de que você não pode mais falar com mulher. Se você falar qualquer coisa com mulher, você é misógino. E o cara é considerado pela lei misógino, vai sofrer as mesmas penalidades da lei do racismo, né? Você vai preso, meu irmão. É inafiançável. Então você não pode mais falar com mulher hoje em dia, tá? É melhor você não falar.
fica quieto, entra mudo e sai calado no ambiente onde tem mulher. Porque qualquer coisa que você falar com ela, ela pode acusar você de misoginia e você vai pagar aí uma multa, vai ser preso, tal. São as coisas mais ridículas que estão acontecendo no nosso país, que eu não sei para onde que tudo isso vai acabar, né? Tá ficando insuportável viver no país, no Brasil, onde tem tantos congressistas e senadores incompetentes, né? E tá tornando ser... Por isso que um monte de gente tá indo pro Paraguai, outro monte está indo para o Canadá, outro monte está indo para o Reino Unido, outro monte está indo para os Estados Unidos, um monte de gente saindo do Brasil, porque está ficando insuportável viver nesse país onde só tem congressistas e senadores, né, e presidente da República e gente no STF, insuportável, e está ficando difícil ficar por aqui, porque só tem gente ruim ali, velho. Nós temos que, nas próximas eleições, eu vou pedir para você, troca, pelo amor de Deus, todos os congressistas, da esquerda, da direita, do centro, não importa. Troca todo mundo, só põe gente nova lá. Troca todos os senadores, não importa se é da esquerda, da direita, do centro, troca todo mundo, né? E a presidência do Brasil, troca, pelo amor de Deus, tira esse presidente medonho que nós temos aí, da presidência do Brasil, troca. Pelo amor de Deus, eleitor, não vamos ficar continuando errando. Nós precisamos ajustar o nosso país para que esse país cresça e se torne realmente um país de primeiro mundo. Que a gente saia da vala, que nós saiamos aí do fundo do poço e façamos o nosso país crescer, desenvolver-se, se tornar um padrão de país de primeiro mundo. Pelo amor de Deus, não errem quando forem votar nas próximas eleições. Troca todo mundo. Troca todo mundo. Inclusive até de partidos também. Troca os partidos. Bota aqueles partidos que nunca tiveram no poder. Vai lá. Entendeu? Pelo amor de Deus, não vamos mais errar. Chega. O Brasil está ficando muito chato viver aqui. Muito sem graça mesmo. Por isso que a juventude está debandando, está saindo fora. Gente que tem cuca, está indo embora. Vamos agora aliviar um pouquinho, Orivaldo. Menos, Orivaldo. Menos, ok. Vamos hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro. E o texto aqui da meditação matinal é Romanos capítulo 1, verso 16, tá? Justiça de Deus, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. Muitos têm uma visão distorcida de Deus, e Martinho Lutero não foi exceção. Ele teve que lutar contra uma imagem legalista de seu Pai Celestial. Segundo as anotações de seu diário, antes de sua conversão, quando estava no mosteiro, Lutero costumava jejuar 3 vezes por semana, ler salmos e fazer penitências. No entanto, aos seus olhos, Deus nunca parecia satisfeito. A face divina, dizia Lutero, era um raio diante do qual eu procurava me ocultar. Quando aconselhado a amar a Deus, ele dizia: amá-lo? Eu o odeio. Prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. E ele era um frei, presta atenção. Acostumado com a ideia de que a justiça divina é para castigar pessoas, Lutero não entendia textos como o Salmo 71:2, que diz: livra-me, Senhor, por tua justiça e resgata-me. Como Deus poderia livrá-lo por sua justiça se ela é o instrumento com o qual ele pune os pecadores? Até que, em um momento de grande provação, Lutero descobriu o texto de Romanos capítulo 1, verso 16. O versículo descreve o Evangelho como o poder de Deus para a salvação, não para a destruição. A justiça divina é, portanto, algo que Deus está disposto a conceder às pessoas e não cobrar delas. Lutero disse que, quando entendeu isso,
as portas do paraíso se abriram para ele. E com sua transformação, ele mudou a história do cristianismo. De fato, seus pecados eram como um grão de areia diante da montanha do amor de Deus. Ele poderia ser perdoado e lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. A imagem de um Deus tirano não perturbou apenas Lutero, mas muita gente ao longo da história. Milhões de pessoas nunca aprenderam a amar a Deus, mas apenas a temê-lo. Sentem-se como prisioneiros em um campo de extermínio, esperando a hora da morte. A devoção religiosa é frequentemente motivo de trauma e obrigação, nunca de comunhão com o céu. Aliás, você sabia que muitos céticos e críticos da religião, como Freud, Nietzsche, Marx e Darwin, foram criados em um ambiente religioso altamente exigente? Seria o ataque deles a Deus e à religião uma forma de extravasar seu próprio trauma religioso? Não posso afirmar com certeza, mas a probabilidade é alta. Deus ama você. Entregue sua vida a Cristo e descanse nos braços do Pai. Eu espero muito que Lula compreenda isso aqui, que Alexandre de Moraes compreenda isso aqui, que todos eles compreendam isso aqui e mudem. Deus te ama, Xandão. Deus te ama, Lulão. Molusco. O Lula é o que? É um molusco, né? Deus te ama, meu querido amigo, minha querida amiga. Deus ama você. E seus pecados são como grãos de areia diante de uma montanha do amor divino. Então Deus é misericórdia. Ele é justiça, mas é misericórdia. Até o nome misericórdia é maior que justiça. Maior, misericórdia. Deus te ama. Deus te ama e quer transformar você, tá? Pensa naquela mãe que bota você no colo, que abraça você, que te acalma. É o amor de Deus por você, tá? É o amor de Deus por você, por mim, por nós, ok? Não vamos estudar a lição hoje, vamos estudar a lição outro dia. Não trouxe a lição hoje, outro dia eu trago, a gente vai estudar a lição, tá bom? Um dia para você, a lição bíblica, mas um bom dia para você, uma boa segunda-feira. Segundou, gente. Ai, meu Deus, começou a segunda-feira. Mas desperta, tu que dormes. Vamos orar e finalizar tudo. Senhor, hoje é o dia da oração pela paz. Hoje é o dia da nossa consciência estarmos aqui ligados em Ti, ligados a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nos fortalecermos, Senhor, na iniciativa de lutarmos pelo nosso país, pela nossa vida. É segunda-feira, todo mundo sai para trabalhar, para se esforçar, para ganhar o pão, né? Senhor, nos dê saúde. E eu peço mais ainda, Senhor, cura para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão acamados, para aqueles que estão vendo em Ti uma esperança, Senhor, uma esperança de saúde. Olhe para esses, Senhor, para esses queridos que estão ali internados, aqueles que receberam um diagnóstico muito ruim do médico, né? Sobre tratamento aí de doenças consideradas doenças incuráveis, mas na verdade nada é incurável, nada é impossível, porque o Senhor é o médico dos médicos, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, porque o Senhor é o Deus do impossível. Então que nós tenhamos fé, tenhamos confiança em Ti, Senhor. Ajuda-nos nesta nova semana, que para nós é desconhecida. Fortaleça cada vez a nossa fé em Ti. Abençoe nossos irmãos que estão no comando desse país em Brasília, no Congresso, no Senado, no STF, lá no Executivo, no Planalto, né? Ajude o Senhor a reconhecerem que eles têm que lutar pelo Brasil, pelo país, pelas pessoas. Eles deixarem um pouquinho de si do Deus, do eu, do egoísmo, do egolatrismo, né? E pensarem realmente nos brasileiros necessitados, humildes, pobres, naqueles que estão na batalha do dia a dia, suando, né? Derramando sangue para sustentar a família, para sustentar seus entes queridos.
Cuida de todos eles, Senhor. Cuida de todos nós brasileiros. Alimenta a nossa nação com a tua palavra, a palavra do Evangelho. Faça surgir grandes homens pregadores, grandes mulheres pregadoras, para falar do amor de Cristo e de salvação e da breve volta tua, Senhor, que está à nossa frente. O Senhor está voltando e nós podemos ver, sentir tudo isso aqui. Ajuda-nos a estarmos na chuva serôdia, com o Espírito Santo em nosso coração, para recebermos a Ti de braços abertos, agora e sempre, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para você, para sua família. Que Deus o abençoe. Até o próximo Conectados 7 News.